Vamos aqui. Vamos provar, né, que se f é uma função de A até B, de B a B a R limitada, então o módulo do ínfimo das somas superiores de f de x dx é menor ou igual do ínfimo das somas superiores de módulo de f de x dx, tá? Então, vamos provar isso daí. Então, olha só, note, vou estar gravando aqui. Tá? Então, vamos aqui. Note que f de x é sempre menor ou igual que o módulo dele e maior ou igual que menos o módulo de f de x, tá? Então, a gente tem isso daí. Então, dada para todo x pertencente a B. Então, dada uma partição P de AB, tal que P é T0, que é A, que é T1, que é T2, que é Tn igual a B, tá? Então, eu vou ter que o MI do módulo de F é o supre do módulo de f de x para todo x nesse intervalo aqui. E o supre de f, tá? É o supre, né, de f de x para todo x pertencente a I. Então, pela definição de supre, se acontece isso para todo intervalo, particularmente para I vai acontecer, então eu vou ter o MI do menos módulo de F, tá? Que é o supre. É menor ou igual que MI F, é menor ou igual que MI módulo de F para todo intervalo I, tal que o I está indo de 1 até N. Ou seja, se acontece essa desigualdade para todo x, particularmente vai acontecer em cada intervalo I. E se acontece essa desigualdade, então o supre de menos módulo de f em cada intervalo I vai ser menor ou igual que o supre de f, que é menor ou igual que o supre de módulo de f. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente multiplica cada lado multiplicando por TI menos TI menos 1 nos três lados e somando tudo, e somando tudo, segue que o que eu vou ter? Eu vou ter do lado de cá a soma superior
Não, calma. De menos módulo de F em relação a P é menor ou igual que a soma superior de F em relação a P, que é menor ou igual que a soma superior de módulo de F em relação a P, né? Vamos trabalhar com esses dois casos primeiro. Primeiro, a integral de A até B barra de F de X é o é o ínfimo das superiores, é o ínfimo das superiores. O que é o ínfimo? É a menor das cotas superiores. Então, o ínfimo é menor ou igual a qualquer elemento do conjunto. Então, eu vou ter que o ínfimo das superiores é menor ou igual que qualquer elemento do conjunto, mas eu sei que a soma superior de Fp para qualquer P é menor ou igual que a soma superior de módulo de Fp para todo P, partição de AB. Mas já acontecendo isso aqui, esse conjunto das somas superiores de módulo F é limitado inferiormente por esse número real aqui. Então, quem é o ínfimo desse conjunto? É a maior das cotas inferiores. Se isso é uma cota inferior, o ínfimo tem que ser maior ou igual que ela. Então, eu vou ter que... Isso daqui, ó. Tá? Agora eu vou trabalhar o lado de cá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte. Como módulo de f de x é menor ou igual que mi, tá? Módulo de f, que é menor ou igual que o mínimo e menor ou igual que o máximo, tá? Multiplicando por menos 1, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos mi, módulo de f, é maior ou igual que menos módulo de f, que é maior ou igual que menos mi, módulo de f, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que menos módulo de f de x é maior ou igual que menos mi, módulo de f. Tá? Mas aí, olha só. Quem é o supre de módulo de f? Eu quero mi. O que eu quero aqui? Eu quero mi de menos módulo de f, que é o supre, né? Então, daqui eu vou ter que o mi do menos módulo de f de x vai ser igual a menos o ínfimo, porque o mi de módulo de f é o ínfimo de módulo de f, né? É menos o ínfimo de módulo de f, tá? Daqui eu vou ter que, quando eu multiplico aqui por ti tem menos 1 somo, eu vou ter que a soma superior de menos módulo de f em relação a p é igual a menos a soma inferior de módulo de f em relação a p. Então, eu vou trabalhar com ínfimo, né? Só que o que a gente tem? A gente tem que para todo p partição de AB, a soma inferior de módulo de f em relação a p é menor ou igual que o supre, né?
Mas se eu multiplico por menos 1, olha o que está multiplicado aqui por menos 1. Mas se eu multiplico por menos 1, o que eu vou ter? Eu vou ter que menos a soma inferior de módulo de f em relação a p é maior ou igual que menos o supre das somas inferiores de módulo de f dx. Tá? Mas eu sei que isso daqui é isso aqui. Então, de certa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui menos... Ah, outra coisa também. Pera aí. Tá bom. Aí eu vou ter isso daqui, né? Aí eu vou ter que menos o supre das inferiores é menor ou igual que menos a soma inferior de módulo de f em relação a p, que eu sei que é soma superior de menos módulo de f em relação a p, que é o que me interessa, é essa expressão aqui, né? Estou trabalhando com menos i módulo de f aqui, ó. Então, esse aqui é o supre de menos módulo de f. Multiplico por t e t menos 1. Quando eu multiplico aqui por t e t menos 1, eu vou ter a soma superior de menos módulo de f em relação a p, tá? Só que é o seguinte, vamos lá. Mas nós sabemos que o supre das inferiores de qualquer função é menor ou igual que o ínfimo das superiores, né? Isso daí naquele vídeo de integral eu dei, né? Então, quando a gente multiplica isso por menos 1, eu vou ter o contrário. Tá? Então, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui, ó, menos a integral de a até b de módulo de f de x dx é menor ou igual tá? E essa coisinha aqui basicazinha, né, é menor ou igual que a soma superior de menos módulo de f em relação a p, que aí a gente viu, né, que é menor ou igual que a soma superior de f em relação a p, né, porque a soma superior de menos módulo de f em relação a p é menor ou igual que a soma superior de f em relação a p. Mas a soma superior de f em relação a p, né, ela tem um ínfimo, isso daqui é uma cota inferior, então isso daqui decorre que esse valor aqui é menor ou igual que o ínfimo dessa função. Que nós provamos que o ínfimo dessa função é menor ou igual que o ínfimo de a até b de módulo de f de x dx, tá? Então, eu posso dizer que a integral
eu posso dizer que o ínfimo das superiores está entre menos esse real e esse. Então, eu posso dizer que o módulo do ínfimo das superiores de f de x é menor ou igual que o módulo do ínfimo das superiores de módulos f de x dx. Mas como a função f de x é maior ou igual que zero, então o ínfimo tem que ser maior ou igual que zero. Então essa coisa aqui é maior ou igual que zero, então o módulo disso daqui é ele mesmo, tá? E aí a gente provou o que a gente queria. Tá ok? Sem pressa, entendeu, fofurinhas da mamãe? Sem pressa, porque o negócio é não ter pressa, o negócio é devagarzinho que a gente chega lá, entendeu? Indo devagarzinho, a gente chega lá. Eu vou fazer um outro. Qual é? Deixa eu ver aqui. Três, 4. Vou fazer esse daqui. Não, vou fazer uns mais rapidinhos, né? Vamos ver uns mais rapidinhos aqui. Esse daqui é mais longo. Não, essa daqui é interessante também, peraí. Questão 8, questão de integral. Tem uma aqui que eu fiz, peraí, deixa eu ver. Ah, sim, essa função. Ah, tá, tem essa daqui, ó. Questão 6, vamos lá. Seja f de AB em R, vou fazer duas rápidas, tá? Contínua. Se f não é identicamente nula, então a integral de AB de módulo de f de x dx é maior que zero. Vamos demonstrar isso daqui, vamos lá. Olha só, f é contínua. Se ela não é identicamente nula, existe um x0 pertencente a B, tal que f de x0 é maior que zero, né? Então, como f ela é contínua em todo AB, como f, e particularmente em x0, existe um delta maior que zero, tal que se x menos x0 for menor que delta, o f de x também vai ser maior que zero. Tá certo? Então eu vou tomar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar esse intervalo aqui. Tome o intervalo i delta sobre 2, que é x0. Se x0 está no interior, tá? Menos delta sobre 2. x0 mais delta sobre 2. Se x0 está no interior. Se
x0 pertence ao interior de AB. Aí tem outro caso que se x0 é A ou é B, no interior de AB. E tome delta também, né? E uma observação aqui, escolha, tome delta maior que zero, tal que x0 menos delta, x0 mais delta esteja contido em AB. E se x menos x0 for menor que delta, f de x é maior que zero, tá bom? Beleza. Aí desse delta eu vou tomar esse intervalinho aqui, né? I delta sobre 2. Gente, como f é contínua em qualquer subintervalo de AB, como f é contínua, por Weierstrass em I delta sobre 2, então existe, tá? Um x1 pertencente a I delta sobre 2, tal que f de x1 é o mínimo de f, é o n1 de f, tá? Que é o mínimo, o n1 de f, que é o mínimo de f em I delta sobre 2, tá? Então, se eu pego o M1 de F, que é o mínimo pelo comprimento desse intervalo aqui, eu tenho uma soma inferior, né, de F. Quer dizer, o mínimo de F pelo comprimento do intervalo, eu tenho uma soma inferior. Porque aí é só tomar a partição composta pelos extremos do ponto, né? Então, delta sobre 2 menos delta sobre 2 dá 2 delta. Mas isso daqui é uma soma inferior para qualquer soma inferior como módulo, desculpa gente, é módulo de F, tá? Eu estou trabalhando com a função módulo de f da integral. Então, se a função f é contínua, a função módulo de f ela é contínua, tá? Então, existe um x0, que o módulo de x0 ele é maior que zero, quando o módulo acontece isso daqui, beleza. Aí, o que eu vou ter? Essa soma inferior é menor ou igual que a soma inferior, tá? De módulo de f, p, para todo p, partição de I delta sobre 2, tá? Então, para todo p partição, porque à medida que eu vou refinando a partição, as somas, né, inferiores, elas não diminuem, né? Elas não diminuem. Então, isso daqui, por definição, é menor ou igual que o sup das inferiores. No intervalo, desculpa, aqui, a gente usa tanto AB, né, gente? x0 menos delta sobre 2, x0 mais delta sobre 2, do módulo de f de x. Gente, olha só, mas eu falei que se uma função f ela é contínua, ela é integrável. Então, se eu pego e restringo o intervalo, essa integral é menor ou igual que a integral em todo o intervalo, tá?
tá certo? Isso daqui, pelo fato de f ser integrável, esse ínfimo das superiores coincide com a integral do módulo de f em x0 menos delta sobre 2, x0 mais delta sobre 2, tá bom? Então, a conclusão é o seguinte, a conclusão que M1 módulo de f, que é maior que 0, vezes delta, é maior ou igual, né, que isso daqui é maior que 0. O M1 é maior que 0. Existe um x1 tal que módulo de f de x1 é M1 de f. Só que módulo de f de x é maior que 0 nesse intervalo aqui. Se x1 está nesse intervalo, então módulo de f de x1, que é M1 de módulo de f, é maior que 0, tá? Tá certo? Aí eu vou ter que isso daqui é menor ou igual que a integral de a até b de módulo de f dx. Ou seja, a integral é positiva. O que contradiz, né? Não, é verdade, não tem nada de contradição não. Se a função não é identicamente nula, então a integral de módulo de f dx, a integral do módulo da função módulo é positiva. É porque se f não é identicamente nula, né, existe um x0 que f de x0 é diferente de 0. É positivo ou negativo, então o módulo x0 é maior que 0. Gente, dessa desigualdade aqui, ó, tá? Se f é contínua, módulo de f é contínua, tá? Para todo epsilon existe um delta, então módulo de f é contínua. Em x0, então existe um delta que se x está muito próximo de x0, módulo de f de x vai ser maior que 0. Então eu vou tomar só um intervalinho um pouquinho menor, né? Eu poderia até tomar o delta, né? Mas tudo bem, tomei esse deltinho aí. Nesse intervalinho é porque eu não, se x menos x0 for menor que delta, a função módulo é maior que 0. Então eu não tenho informações no extremo, entendeu? Mas eu sei que se f for menor que delta. Aí eu tomo um intervalinho para estar dentro desse grandão aqui, entendeu? Então, I delta sobre 2 está dentro desse intervalo aqui, centrado em x0 e raio delta. Então o que acontece? Se eu restringo o módulo de, então, x0 menos delta, e outra coisa, esse delta que eu escolho aqui, eu tenho que garantir um delta em que x menos x0, além de ser menor que delta, esteja no intervalo AB, e que o módulo de f de x seja maior que 0. Aí o que eu faço? Dou uma encurtadinha nesse intervalinho aqui, né? x0 menos delta sobre 2, x0 mais delta sobre 2. Mas aí, se f, módulo de f é contínua nesse fechado, eu já sei que dentro desse fechado, a função módulo de f é maior que 0, para todo x ali, né? Então, se f é contínua, nesse fechado, a função atinge o mínimo e o máximo. Então, por Vasquez, existe um x1 nesse intervalo em que f de x1, a função vai atingir um mínimo em f de x1. Mas como para todo x módulo de f é maior que 0, f de x1 é maior que 0. Então, o mínimo do módulo de f é maior que 0, multiplicado pelo comprimento do intervalo é maior que 0, e aí eu chego à conclusão, beleza? A gente vai se achando, não é verdade, gente? Outra que é mais rapidinha do que essa. Depois eu vou pra uma mais coisinha, gente. Qual? Ah, essa daqui. Vamos pra essa daqui que é mais rapidinha.
Questão 9. Seja f, né, de AB em R contínua, φ de T no fechado, T0 menos F, T0 mais F sem AB derivável, então é uma função contínua, e C pertencente a AB. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes. Isso daí é bem facinho, né? Se φ' de T é f de φ de T, para todo T pertencente a T0 menos F, T0 menos mais epsilon, e φ de T0 é igual a C, então vale que φ de T é igual a C mais integral de T a T0 de F de φ de T, tá? Então, vamos lá. Se... E vale a volta, né? Então, vamos lá. Gente, eu esqueci. E o que? Ah, e φ de T0 é igual a C. Ah, tá. E 2, e 1 e 2. Vamos provar que 1 implica em 2, tá? Gente, eu vou fazer umas duas questões. Depois eu vou parar o vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Aí, olha só. Primeira coisa, a gente tem o seguinte. Se φ de T é F, não, F, se φ' de T é F φ de T, o que φ de T é de F? É uma primitiva, né? Então, isso implica que φ de T é uma primitiva para f de φ de T, que é a derivada da f de φ de T, entendeu? Então, pelo teorema, que a gente usa muito, né, gente, isso daí, fundamental do cálculo, a integral de T0 a T de f de φ de T é a sua primitiva calculada nos extremos. Tá? É a sua primitiva calculada nos extremos. Então, isso me diz, passando o φ de T0 do outro lado, aí eu vou ter que φ de T é igual a φ de T0 mais a integral de T0 a T de f de φ de T, dt. Então, o que isso me diz? Que φ de T, tá? É igual a C mais a integral de T0 a T de f de φ de T, tal que C é φ de T0. Então, 1 implica 2, legal, né? 1 implica 2. Agora, vamos provar que 2 implica 1. Tá certo?
Bom, o que eu tenho? Como F porque o que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, todas as... O F é contínuo e o φ é derivável. Então, a composição das duas é uma função contínua, né? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Seja φ de t menos c igual a integral de t0 a t f de φ de t. Eu dei isso no teorema do vídeo passado. Aí eu posso dizer que meu φ está, né, definido em t0 menos epsilon e t0 mais epsilon. Beleza. Tá. Como f composto com φ é contínua, em t0 menos epsilon e t0 mais epsilon, isso implica que essa função φ de t menos c é definida por essa integral. Isso implica que φ de t menos c, que é um teorema que nós vimos, é derivável para todo t pertencente a t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, e a sua derivada vai ser a função de dentro. Mas a derivada disso é o quê? Φ' de t é igual a f de φ de t. Tá? E outra coisa que eu tenho que provar... E obviamente se eu tenho isso daqui, né? Se eu tenho essa igualdade aqui, o φ de t0 é igual a c, né? Porque c mais integral de t0 a t0 é 0. Então, ida e volta são garantidas por 1 e 2, né? São semelhantes, né? Uma é equivalente à outra. Eu quero fazer... Então, essa daí eu já matei, né? Eu quero fazer a questão 7, que eu acho que é uma questão grande. E uma questão que vale a pena a gente, né, trabalhar com ela. É grande, mas não é difícil, entendeu? É aquela coisa, a coisa é boa, Mas depois eu vou fazer uma outra. A coisa assim, é grande, mas não é difícil, entendeu? Aqui a gente usa continuidade. Essa daqui é a continuidade de G, muito legal. Vamos fazer, eu quero fazer essa daqui com vocês, gente. É grande, mas eu vou fazer do meu jeitinho. Se vocês tiverem outro jeitinho, vocês podem fazer o jeitinho de vocês, entendeu? Porque a gente sempre faz o nosso jeitinho, não é verdade? Olha aqui. Questão 7. Sejam f e g, funções de AB e R, contínuas, com f de x menor ou igual que g de x para todo x em AB. Defina φ de x, f de x, se x for racional, e φ de x igual a g de x, se x for irracional. Prove que o supre das somas inferiores de φ de x é a integral de a até b de f de x. Engraçado que ambas são contínuas, tá vendo? E o ínfimo das superiores de φ de x é a integral de a até b de g de x. Conclua que φ é integrável se somente f é igual a g. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, né? Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos botar o enunciado da nossa questãozinha aqui. Não, filho, não. Peraí.
Então, enunciado da nossa questãozinha aqui. Então, F e G, funções de AB até R, contínuas, tá? Então, você sabe que a contínua é integrável, tá? Então, defina contínuas e f de x menor ou igual que g de x. Gente, isso daqui é fundamental, tá? Defina φ de AB em R, tal que φ de x é f de x se x é racional e é g de x se x é irracional, tá bom? Prove que, né, o sup das inferiores de AB de φ de x é a integral de AB de f de x, dx, e o ínfimo das superiores de φ é a integral de A até B de g de x, tá bom? Então, gente, a gente sempre mata usando uma partição, né? Então, a gente sempre trabalha com isso. Então, seja P, uma partição de AB, tá? Então, isso implica que P é um conjunto de pontos que divide AB. Tá bom? Gente, olha só que interessante. Então olha só. Para todo I de 1 até N, existe o mínimo de F em cada I, né? Porque F é contínua, então atinge o mínimo e o máximo mesmo, né? Que é eu vou dizer que ainda é o mínimo mesmo, porque ela é contínua, é o mínimo de F restrito ao intervalinho TI menos 1, TI. Tá? Vamos mostrar que o mínimo de φ em cada intervalo I vai ser o mínimo de F em cada intervalo I. Tá? Bom, vamos mostrar isso. Aí a minha ideia foi o seguinte, foi a contradição, né? Se o mínimo de φ for menor que o mínimo de F, tá? Então, pela definição, o ínfimo, né, de φ. Então, pela definição, de ínfimo, existe um x pertencente a TI menos 1 TI, tal que MI φ, que é o ínfimo de φ, né, em cada intervalo, é menor ou igual que φ de x, que é menor que MI de F. Tá? Mas aí, agora é interessante o seguinte, agora vamos matar aqui. Se x for racional, o que eu tenho? Se x for racional, o meu φ de x é f de x. Então, eu vou ter o seguinte, o meu φ de x é meu f de x. Aí eu vou ter essa seguinte absurdo matemático, eu vou ter isso daqui, ó. F de x, para algum x entre t e t menos 1, é menor que
mínimo de f de x entre... É o mínimo de f de x em i. Tem i, tem menos 1. Contra absurdo. Absurdo, pois o mi de f é menor ou igual que f de x para todo x pertencente ao intervalo ti menos 1, ti. Tá? Bom, professora, e se for racional? Tá? Olha que o φ de x aqui. O x pode ser racional ou irracional. Se x for irracional, φ de x é igual a g de x. Aí a gente vai ter a seguinte situação. M de φ, o ínfimo de φ, no intervalo i, é menor ou igual que g de x, que é menor que MIF, mas o MIF é o mínimo de f, inclusive nesse x, que é menor ou igual que f de x, tal que x pertence a ti menos 1 ti. Então, existe um x em ti menos 1 ti, tal que g de x é menor que f de x. Então, existe um x pertencente a ti menos 1 ti, tá? Tá? Que x pertence a ti menos 1 ti, tal que g de x é menor que f de x, tá? Então, na verdade, isso daqui é uma contradição, porque o f de x é menor ou igual que g de x para todo x. Não pode acontecer essa coisa aqui. Mas isso daqui veio do fato de eu supor que o mínimo de φ é menor que o mínimo de f. Então, o mínimo de φ não pode ser menor, é maior ou igual que o mínimo de f. Tá certo? E aí, ele é maior ou igual. Mas se o mínimo de f for menor que o mínimo de φ, né? Então, vamos dizer que existe um x1, né? Pertencente ao i, que é o ti menos 1, ti, tal que o mínimo de f é atingido nesse cara aqui, que a função é contínua. Tá certo? Então, a função não é contínua, então existe um delta maior que zero, tal que se x menos x1 for menor que delta, o meu f de x é menor ou igual que f de x1, que é menor que m de f. Eu estou usando a continuidade da minha função f.
tá? Mas olha só, eu tenho aqui esse intervalinho aqui, x1 e x1 menos delta, e x1 mais delta. Para todo x aqui. Nesse x que está aqui, eu posso escolher um racional. Entendeu? Eu posso escolher um racional, tá? Porque os racionais são densos. Então, tome um x pertencente a x1 menos delta x1. E detalhe, eu vou tomar um delta também. Tome um delta. Tome x pertencente a x1 menos delta x1 mais delta, tal que x é racional. E o delta é maior que zero, tal que esse cara aqui esteja contido nesse intervalo I também, tá? Se o xi for nos extremos, eu vou considerar só, se o xi tem menos 1, eu vou considerar x1 mais delta. Se o x1 foi T1, eu vou considerar x1 menos delta, tá? Beleza? Porque pode ser que o x1 esteja aqui, o delta é muito grande, tem que ajustar o delta. Então, logo, eu vou ter o quê? Esse seguinte esquema aqui, né? Logo eu vou ter que f1 de x é menor, f de x1 é menor ou igual que f de x, que é menor do que o ínfimo de φ em I. Só que se x pertence a I e x é racional, f de x é φ de x. Aí eu vou ter isso daqui, esse seguinte panorama aqui, f de x1 é menor ou igual que φ de x, que é menor que o mínimo de φ, tal que x pertence a ti menos 1, ti. Gente, contradição. Por que contradição? Contradição. Pois, qual é a contradição? Pois o ínfimo de φ é menor ou igual que φ de x, que é menor ou igual que o máximo de φ, para todo x pertencente a esse intervalo aqui. Uma contradição matemática. Como é que pode um φ de x ser menor que o mínimo dele no intervalo? É maior ou igual. Então, na verdade, olha só, vamos recapitular aqui. Eu quero provar que em cada intervalo ti menos 1 ti, o mínimo de φ, o ínfimo de φ é o mínimo de f. Se o ínfimo de φ for menor que o mínimo de f, pela definição de ínfimo, existe um x aqui, então que acontece isso. Aí, vamos lá, se x for racional, aí φ de x é f de x, aí vou ter que f de x é menor que o mínimo de f, e um x aqui não, mas o mínimo de f é maior ou igual que f de x, contradição. Tá? Se x for irracional, então φ de x é g de x, aí eu vou ter um x aqui em que g de x é menor. Mas g de x não é menor, g de x, aí vou ter aqui, o g de x é menor que f de x. E um x, mas a contradição porque g de x é maior ou igual que f de x, tá? E aí eu não vou poder ter o ínfimo de φ menor que o mínimo de f. Então, o ínfimo de φ só pode ser maior ou igual que o mínimo de f, tá? Mas aí se o mínimo de f for menor que o ínfimo de φ, o que acontece? A função f, em todo intervalo fechado por Vasquez, atinge o mínimo e o máximo, né, num ponto. Então, existe um x1
tá? Nesse intervalinho aqui, tá? Em que a função f atinge o mínimo nesse x1, então eu vou escolher um delta maior que zero, tão pequenininho quanto eu queira, em que f de x esteja entre f de x1 e φ de x, né? Porque a função é contínua. Se eu pego um x muito próximo de x1, o meu f de x está muito próximo de f de x1. Mas eu vou tomar um delta também suficientemente pequeno, em que x1 menos delta, x1 mais delta esteja dentro de i, tá? Isso se x1 está no extremo. Não está no extremo. Se o x1 estiver no extremo, eu só vou tomar o à direita ou à esquerda, tá? Mas aí eu vou ter isso daqui, né? Só que, veja bem, nesse intervalinho aqui existem tantos racionais quanto irracionais. Então eu tomo x, um racional aqui, que está dentro de i, e aí eu vou ter que o meu f de x é φ de x. Então, aí eu vou ter, né, que meu f de x aqui é meu φ de x, porque x é racional. Então, eu vou tomar um x nesse intervalo aqui, em que x seja racional. Aí eu vou ter isso daqui, esse quadro aqui que é um absurdo. Porque o mínimo, o ínfimo de φ é menor ou igual que φ de x, que é menor ou igual que o supremo, para todo x entre t e menos 1 ti. Logo, o mínimo de φ tem que ser igual ao mínimo de f, tá? Para todo p em i para todo P partição de AB. Conclusão. O que isso me diz? O I de 1 até N. O I de 1 até N. O que me diz isso daqui? Que a soma inferior de φ em relação a P para qualquer partição é a soma inferior de F em relação a P para todo P partição de AB. Então, o conjunto de todas as somas inferiores, se o cara é uma soma inferior de φ, é uma soma inferior de F. Então, eu vou dizer que se os conjuntos são iguais, então o ínfimo, não, o supre, mas aí, quem é o supre das somas inferiores de φ? É isso aqui, ó. Quem é o supre das somas inferiores de F? É isso aqui. Porém, todavia, entretanto, como F é integrável, né? Isso daqui coincide com a integral, tá? O outro, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu não vou repetir, tá? O outro aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês vão mostrar... Então, o outro, vocês vão mostrar, ó, para mostrar que o ínfimo das superiores de φ de x dx é igual à integral de a até b
não, o ínfimo das superiores de G, que vai ser a integral de A até B de G de X. Eu vou dar isso aqui, ó, para todo P, partição de AB, prove que o supre de φ em cada subintervalo é igual ao máximo de G em cada subintervalo, para todo I da forma TI menos 1 TI, tá? E o I variando de 1 até N, ok? Então, o que vocês vão fazer? A ideia da demonstração: suponha que o supre de φ seja menor que o máximo de G. Ache uma contradição. Eu não vou fazer essa, vocês vão fazer, tá? Ache uma contradição. Parecido com o outro, tá? E suponha que o máximo de G seja menor que o supre de φ. E também ache uma contradição, tá bom? É parecido com o de F. Aí vocês vão chegar à conclusão aí que vocês têm que chegar, ok? Vocês têm que chegar aí ao que vocês têm que chegar. Agora, vamos a uma que eu quero fazer com vocês. Deixa eu ver aqui. Que diz o seguinte: essa daqui é a última que eu vou fazer agora nesse primeiro vídeo. Então eu vou dar uma parada, né? E vou fazer outro vídeo, tá? Pra vocês. Também não posso dizer que eu não dei a aula, né? Embora eu não tenha ido na faculdade, que eu tô cheia de trabalho. Mas eu tô passando o vídeo, vocês estão assistindo, está sendo bem proveitoso para vocês. Eu acredito que está sendo proveitoso, tá? Questão 8, eu quero fazer essa questão 8, depois eu vou voltar e fazer algumas outras questões para vocês. Não vou fazer muito exercício num vídeo só, tá bom? Que eu quero ter alguns resultados aqui de integral que eu quero ainda provar para vocês, tá bom? Questão 8. Seja f de A e B. Olha, tem alguns erros de digitação, você sabe que é tudo que eu faço rápido, né? Infelizmente a mamãe erra erros normais, né? O importante é o raciocínio, a cabecinha que raciocina, que ainda tá legal para raciocinar. Seja f, ó, tá vendo? Seja f de AB não negativa e limitada, prove que o supre das inferiores de f de x é o supre das integrais de que si de x dx, onde que si percorre o conjunto das funções escadas, que si de x é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a B, né? Então, se f... Tá? Se f de AB é negativa, não negativa, o supre das inferiores, né? Das somas inferiores é o supre das integrais de A até B de que si de x
dx, percorrendo, é o supre dessas integrais percorrendo todas as quis, tal que qi de x é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a B, e psi de AB em R é uma função escada, tá? Onde que se percorre, né? É uma coisa assim, onde que se percorre todas as funções escada, tá bom? Então vamos lá. O que é uma função escada mesmo, né? Na verdade, para eu ter uma função escada, eu tenho uma partição em AB, né? Então que a função, por exemplo, T0, T1, T2, até Tn menos 1, em que em cada intervalo aberto a função que se ela é uma constante. Então, função escada é isso, né? Isso é que é a função escada. Então, olha só. Então, seja, dada que se demonstração, escada, tal que si de x é menor ou igual que f de x, para todo x pertencente a B, então, existe uma partição, né? Existe uma partição P, T0 igual a A, T1, T2, Tn igual a B, onde que se restrito a cada intervalo aberto, Ti menos 1, Ti, é uma constante, é um Ci, tal que Ci pertence aos reais, tá certo? Considerando essa partição aqui, como que si de x é menor ou igual que f de x, para todo x pertencente a B, tá? Aí eu vou ter que, para todo x em T menos 1, que si de x é Ti. Então, vou ter que Ci é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a esse intervalo aqui, Ti menos 1, Ti. Tá? Mas eu tenho também que o meu que si I de x é menor ou igual que f de x para todo x no fechado, porque para todo x em AB ela é menor ou igual, entendeu? Então, eu vou ter que
vamos dizer que seja o mínimo de que se seja menor ou igual que o mínimo de f, tá? Para todo x pertencente a ti menos 1, ti, tá bom? Mas aí eu tenho, peraí, o grupo das somas inferiores. Mas eu tenho que CI é menor ou igual que o mínimo de F, tá? Para todo X pertencente a fechado. E aí, eu vou ter que CI, TI, TI menos 1 é menor ou igual que o mínimo de F, TI menos TI menos 1. E aí eu vou ter que somatório disso daqui menor que esse somatório disso aqui. Isso daqui é a integral, que quando eu entrego QC de A até B, eu calculo somatório, eu calculo essa área aqui, tá, gente? Então, isso vai ser a integral de A até B de QC de X, que é a integral da função escada, tá? É menor ou igual que a soma inferior de F em relação a P, tal que P é uma partição. É uma partição de AB. Só que a gente sabe, o que a gente sabe? A gente sabe que a soma inferior de F em relação a P é menor ou igual que o supre de todas as somas inferiores. Então, disso daqui eu tenho que a integral de A até B, que se de x, dx, é menor ou igual que o supre das inferiores de f de x dx para qualquer função escada que se de A até B em R, tal que se de x é menor ou igual que f de x, entendeu? Então, se acontece isso, o supre se acontece isso, o que eu tenho? O supre de que se de todo esse conjunto aqui é menor ou igual que o supre das somas inferiores de f de x dx. Não acabou, eu quero provar que é igual. Como é que eu provo que é igual? Ué, o que é isso daqui? Me diz aí o que é isso. É o supre das somas inferiores de f em relação a p, onde p é uma partição de AB. Então, pela definição de supre para todo epsilon,
existe um existe um P, né? Existe um delta maior, depois eu vou falar sobre isso. Para todo epsilon existe um P. Partição de AB, né? Tal que o sup das somas inferiores de f de x menos epsilon é menor que f de p. Esse somatório aqui é uma integral de 1 a qc. Só que quem é a soma inferior de f em relação a p? Quem é isso daqui? A soma inferior de f em relação a p, existe uma partição, é o somatório de mi de f pelo comprimento, é o mi de f pelo produto do comprimento de cada intervalo, e eu somo de 1 até n. Então é só eu defina que si de AB em R tal que si de x seja igual a mi de f se x pertence a ti menos 1 ti. Tá? E eu posso dizer que se x pertence, e que se de x é igual a 0, se x pertence a esse conjunto aqui. Tá? Então, o somatório de fi, mi de f tem menos 1, é a integral de a até b desse que si de x, tá bom? Por que si de x é menor ou igual que f de x? Se x pertence a b, x pertence a um ti menos 1, ti. Tá? Se x pertence ao aberto, o que si de x, que é o mi de f, é o mínimo em todos os pontos, né? Então, o que si de f, que é o mi de f, é menor ou igual que f de x. E se x é um dos extremos, se x é igual a ti menos 1 ou x é igual a ti, o que si de ti é igual a 0, que é menor ou igual que f de x. Por quê? F de x é não negativa. Ó. F de x é uma função não negativa ilimitada. Então, o que a gente provou aqui? O que a gente provou? Que o supre das quicis é majorado pela soma, pelo supre das inferiores, e o supre das inferiores faz o papel do supre das quicis. Por quê? Porque para todo epsilon,
existe uma soma inferior que está aqui, mas essa soma inferior nada mais é do que a integral de ATB de uma QC que a gente pode definir, uma função escada, que a gente pode definir assim desse jeito, entendeu? Em que essa função escada, na verdade essa soma inferior é a integral de uma função escada, de um QC, entendeu? E aí, de acordo com isso, logo onde que C de x é menor ou igual que f de x para todo x pertencente a B. Tá ok, gente? Então, vou dar uma parada aqui e depois eu vou mandar outro vídeo.